Professora Sara, né, seja muito bem-vinda novamente. Primeiro, quero lhe agradecer por estar conosco, por aceitar o convite, né, por se dispor a Capaz. compartilhar um pouco do seu conhecimento, do seu. Eu digo assim, uma pesquisa que eu tenho muita curiosidade e também entender. Até nem fui buscar tanto, não. Quero que a professora me explique hoje. Então, nós somos um dos seus alunos hoje aqui, para entender um pouco mais sobre o que é essas geotecnologias, geoprocessamento. E todos os amigos que estão chegando, gente, viu? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Espero que todos estejam bem, que certamente seja uma semana incrível em nossas vidas, de muitas realizações, de muitos obstáculos ultrapassados e certamente de muitas vitórias e muitas conquistas. Quem não conhece esse projeto é chamado O Assunto é Turismo, em que nós trazemos profissionais de muitos setores, de muitas áreas da área do turismo, e a intenção nossa é apenas uma, é compartilhar conhecimento, é fazer com que possam conhecer muito mais pesquisadores, muito mais profissionais que tem aqui no mercado, né? Esse Brasil enorme, com profissionais muito qualificados. Então, a intenção nossa é sempre tê-los conosco e compartilharmos, né, toda essa forma de conhecimento. Então, hoje eu tenho a professora Sara, né, a professora Sara Minazzi. Quem não conhece, a professora Sara Minazzi, ela é doutoranda da Univale, né, do curso de Turismo e Hotelaria. Ela é também bolsista CAPES pelo programa. A professora, ela é mestra em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Ela é turismóloga pela UFPEL, né, pela Universidade Federal de Pelotas. A professora pesquisa na área de geoprocessamento, questões geoespaciais, geotecnologias, né? Big Data. Então, assim, ela vai explicar para a gente muito essas questões. Tem artigos publicados em seminários, em periódicos nacionais e internacionais. A professora, assim, ela é muito assídua nessas questões de tentar disseminar esse conhecimento voltado às geotecnologias. Então, professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigado em tê-la conosco. Pode dar suas boas-vindas iniciais para os nossos amigos aqui, professora, por favor? Obrigada pelo convite, né, Carlão? Sempre uma alegria ter esses espaços de troca. Boa noite a todos e a todas. Tem uma galera da UFPEL aí dando um suporte entre os participantes. E Maravilha. acho que é legal também colocar que, conforme a gente for falando aqui, é legal as pessoas fazerem intervenções, né? E perguntando o que elas têm dúvida também. Não, não há dúvida, não há dúvida. Eles participarão e já pedindo, já peço desculpa de antemão, porque são muitas perguntas que vêm, né, professor? Às vezes a gente não consegue responder todas, Sim, professora. à Então, medida do possível. caso ela não consiga responder, vocês podem mandar para ela, né, direto para ela mesmo. Mandem mensagem, siga a professora, acompanhe, perguntem, ela adora essa interação. Né? Já combinamos aqui que ela vai responder para vocês, então fique bem à vontade. Professora, a gente tem aqui nós sempre nós pedimos para que nossos convidados eles também contem um pouco da sua trajetória, né? Trajetória acadêmica, da profissional, da forma que ele quiser, que a senhora quer demonstrar, na verdade, isso para nós, porque a gente já falou um pouquinho de toda essa trajetória acadêmica, né? Mas é interessante ouvir um pouquinho dos nossos entrevistados, porque a gente quer que conheça esse profissional, né? As pessoas saibam também quem é esse profissional. E se quiser já adentrar o conteúdo nosso, né, sobre esses estudos das Sim. geotecnologias, né, fique muito à vontade. Então, compartilhe com a gente, professora, por favor, essa sua Bom, trajetória para nós. eu já falei que a minha trajetória não é assim tão emocionante, né, quanto a de vários pesquisadores que já passaram por aqui, mas, Não, é né, sim, professor, não tenha dúvida é que uma, é. é uma trajetória, né? Então eu sou formada, né, no curso de bacharelado em turismo e quando eu entrei na graduação gostei muito do currículo, assim, mas não tinha muito entendimento do que era a profissão. Até porque com 16, 17 anos a gente não entende nada de profissão nenhuma, quase, né? Eu entendia qual era a profissão do meu pai, da minha mãe, o resto era tudo meu. E, e aí, quando eu comecei no curso, assim, eu me apaixonei muito, porque a gente consegue ver como todas as áreas conseguem, de alguma forma, ser transversais ao turismo. E aí, não me imagino hoje, né, com outra graduação, talvez, geografia, que seria, né, a parte mais próxima da área que eu fui parar. Aí, quando eu me formei, eu participei Eu trabalhei na graduação com gestão pública e planejamento, né? Eu estudei o programa Monumenta lá em Pelotas, que era um programa de valorização do patrimônio, né? Então, eu consegui unir essas duas coisas. E aí depois, quando eu saí da graduação, eu trabalhei no inventário turístico de Rio Grande, com a Rita Miquelon, que, né, tipo,
bam da nossa área. E aí a gente fez, Rio Grande era projeto piloto na época, da nova metodologia do Ministério do Turismo, então foi assim um trabalho muito legal, eu tinha colegas de graduação trabalhando comigo. E aí a gente ficou um ano nesse projeto fazendo, depois inclusive rendeu um prêmio para nós, da Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul, porque realmente foi um trabalho assim muito legal, né? Foi o inventário pré-diagnóstico. E aí quando terminou esse período, eu disse, não, agora eu vou fazer um mestrado. Aí fui procurar o desenvolvimento regional, justamente para tentar ampliar um pouco esses conhecimentos que a gente tem na graduação, mas, né, buscando assim o entendimento de outras coisas, né, mais a parte da economia, das teorias econômicas, da sociologia, epistemologia, etc. E aí no mestrado eu trabalhei também com planejamento, mas buscando inserir o território, né, como base para esse planejamento. E foi muito legal, assim, porque no mestrado a gente tinha colegas de todas as áreas, assim, interagia com a turma do doutorado bastante, a gente tinha disciplinas que eram comuns de mestrado e doutorado, então, assim, o nível de discussão era bem alto, né? Eu tinha colegas da enfermagem, tinha colegas da arquitetura, da biologia, e todo mundo dentro desse grande tema do desenvolvimento regional. Inclusive, já vi passando uns aí, ó, o Rodrigo, a Letícia, todos os meus colegas do mestrado. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu disse, não, eu não queria engatar no doutorado logo de cara, né? Até porque não sabia muito bem o que pesquisar no doutorado. E aí eu passei no concurso para ser substituta lá na UFPEL. Aí fiquei lá 2 anos, né? E durante esse período eu participei de um projeto de pesquisa, não vale rir, era um projeto de pesquisa sério, em Las Vegas, né? E aí, quando eu cheguei em Las Vegas, eu comecei me deu um estalo, né, sobre como o turismo modifica o espaço urbano. E aí cheguei no grande tema da minha tese, né, que é a urbanização turística. Daí, quando eu terminou meu contrato lá na UFPEL, eu entrei no doutorado lá na Univale. E aí, né, essa loucura de urbanização turística tomou conta da minha vida. Acho que coisa boa, né, professor? Coisa boa, isso faz bem, fez bem para. Uma dúvida como isso fez bem, né? Professora, Sim, sim. quando a gente pensa, eu sou muito leigo em relação ao geoprocessamento, essas geotecnologias. E eu perguntei assim, logo no início, né, quando houve o convite, professor, isso é muito legal porque eu também quero aprender, não sei nem utilizar de que forma, né? Aí você falou para mim assim, não, cara, nós utilizamos isso o tempo inteiro, a gente nem percebe às vezes. Utilizamos em muitos outros lugares que a gente não consegue perceber. Então eu tenho certeza que agora eu vou entender aonde eu estou utilizando, talvez, ou eu utilizo. O que é, professor, esses seus estudos voltados a essas geotecnologias? O que é, na verdade, uma geotecnologia? O que é um geoprocessamento? Eu não sei se é vice-versa, né? Qual o primeiro, qual o segundo. Mas explique para a gente a forma que lhe convém, né? Lhe convém, na verdade, hoje. O que Sim. seria isso, professor, por favor? As geotecnologias são esses conjuntos de ferramentas, né, que a gente utiliza para coletar, processar, analisar e disseminar, né, distribuir informações geográficas. Então, todas as informações que têm uma localização. E aí, dentro dessas geotecnologias, a gente tem uma série de ferramentas. Por exemplo, quem nunca usou um sistema de navegação, né, para se achar em algum lugar, no carro, no Google Maps, né, que usa o sistema de GPS. O GPS é uma geotecnologia. Porque a gente pensa que a tecnologia tem que ser uma coisa de ponta super, hiper, mega nova, mas não necessariamente, né? Então, o GPS é uma coisa que todo mundo usa. A gente tem também o geoprocessamento, que são todas essas informações que têm uma base, né, geográfica e a gente consegue processar elas de alguma forma. Daí a gente tem... O que é uma informação geográfica, né? Sabe quando a gente está no Waze, o aplicativo de navegação, e a gente fala assim, aqui tem um buraco, né? E coloca ali uma informação. Isso é uma informação georreferenciada, né? A gente está dizendo que naquele ponto
tem um acidente, tem um engarrafamento. Então, todo mundo, de alguma forma, né, usa. E isso é muito parte do nosso dia a dia. A gente tem os sistemas de informação geográfica, que é coletar todos esses dados e colocar dentro de um único banco de dados. O que acontece comumente, assim, é confundir o que é um SIG, o que é o banco de dados, com o software. Né? Porque não necessariamente uma coisa é igual a outra, mas uma coisa está dentro da outra. A gente faz o SIG, né, dentro do software. E com isso a gente consegue gerar um mundo de análises, né? Porque imagina, a gente tem tanto uma informação que é visual, como uma informação que é descritiva e qualitativa dentro desse único banco de dados, né? Outra geotecnologia que a gente tem são as imagens de satélite, né? Que a gente obtém por sensoriamento remoto, que é a gente tirar uma informação à distância. Então, todos os dias estão passando aí nas nossas cabeças os satélites fotografando todo o nosso grande mundo, né? Então, a gente tem imagens atualizadas de todas as partes do mundo obtidas por satélite, né? Também tem fotografia aérea, que é tirada por avião, né? Digamos assim. A gente tem levantamento por drone, que é uma coisa super nova agora. Que estão utilizando, né? Só não, aí de fato, quando a gente começa a pensar, porque eu lembro, quando eu começo a imaginar muito esse processamento, essas geotecnologias que nós utilizamos, eu lembro muito das questões que são voltadas a destinos inteligentes. Não sei porquê, mas eu me remeti muito aí para cidades inteligentes e os próprios destinos turísticos inteligentes, né? Que nós temos algumas premissas, a questão da inovação, da tecnologia, o uso das TICs da vida, né? E aí quando eu penso nesse geoprocessamento, de processar essas informações por características geográficas, a utilização dela, porque eu sempre me remeto ao GPS. Para mim, eu acho que o GPS é um dos grandes precursores, Sim. digamos, né? Porque eu lembro que nós fizemos uma viagem uma vez, professora, eu lembro do meu mestrado que eu fiz em Santa Catarina. Para quem, gente, não sabe, a conexão hoje é aqui em Macapá, na Amapá, tá? Onde eu estou, em Sombrio, com a professora que está lá em Santa Catarina. E nós fizemos uma viagem, que eu fui mestrado, que foi de Belém, do Pará, para Balneário Camboriú de carro. E nós fomos sem GPS, né, de telefone. 5 dias fomos sem GPS, fomos no mapinha mesmo, fazendo o roteiro, bonitinho, aquilo lá, esse 2008, né? E fazendo de uma forma foi muito legal. E quando nós voltamos, fizemos também essa viagem de carro novamente. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Fizemos uma viagem extraordinária com a família. Foi incrível Para isso. unir a família, né? E claro que a família já é muito, muito mesmo, né? Ela já é bem. E aí, o que aconteceu? Na volta, né, quando a gente fez por GPS, as informações do GPS não é como é o Waze hoje, né? Não tem essas diferenças que você tem hoje com a questão do Waze. Então, certamente para o turismo houve uma mudança absurda e gigantesca para a melhoria do turismo, da atividade turística, né, desse trabalho que é feito para o turismo. Como você consegue ver hoje essa aplicação dessas geotecnologias relacionadas ao turismo? Como é que elas são empregadas? Quer falar um pouquinho da sua pesquisa também, né, para entender um pouco mais, por favor. Sim. Hoje, né, se a gente for pensar, as geotecnologias, elas de fato, né, elas estão em tudo que é lugar, inclusive agora, por exemplo, com a pandemia, a gente viu pipocar aí por tudo que é canto os mapas, né, indicando onde tem mais casos, onde, né, classificando as regiões em bandeira branca, vermelha, não sei o quê. Então, né, é uma coisa muito presente na nossa vida e é uma informação que a gente facilmente compreende, né? Quando a gente vê um mapa, quando a gente vê uma imagem, um esquema, assim, né? As informações ficam muito mais claras, muito mais do que se a gente for ler um parágrafo com 10 linhas sobre alguma coisa. E isso é muito útil, assim, para o turismo, principalmente para a gente fazer essa transposição de conhecimento, né? Do que está na academia para né, fora, na sociedade. E a gente tem um volume de dados já produzidos, né, dados secundários que já existem e que não são utilizados porque, né, por diversos motivos, mas que com o geoprocessamento, né, a gente consegue otimizar esses dados e não deixar eles por aí ociosos, né. E o que é legal também é porque a gente tem com o geoprocessamento ou montando um SIG, a gente consegue já gerar um produto, né, dessa pesquisa. Não só vai solucionar um produto, né, um problema acadêmico,
mas também já vai gerar um resultado prático, né? Uma implicação prática, porque imagina, na minha tese, por exemplo, eu estou pesquisando agora 4 casos, né? Que meu querido orientador me colocou essa incumbência. Inclusive, ele vai estar aqui quarta-feira, né? Uh, então, assim, são 4 casos que eles não têm um SIG com as informações que eu estou juntando, que são Professora, informações. só um parentezinho, explique esse SIG, por favor. Para SIG é aqueles, o digamos, Sistema de Informações Geográficas. só para as pessoas Então, ficarem bem. sim, às vezes eu vai passando. Não, tranquilo. Então, assim, essas informações, a prefeitura, né, as secretarias têm uma informação e eu coletei outras informações e eu cruzei com informações do IBGE que elas estavam uma em cada canto, né? Então, agora, né, eu consigo oferecer para eles um produto que eles facilmente conseguem alimentar, né, porque é grátis, é aberto. E então, assim, e é útil para as questões de planejamento, tanto do turismo, né, quanto planejamento urbano em si. Então, é muito fácil essa aplicação, né? A gente tem softwares para o software que eu uso, por exemplo, que é o QuantumGIS. Ele é um software aberto, de código aberto, e ele é livre e ele é grátis. Então, qualquer pessoa em qualquer sistema operacional consegue usá-lo. E isso democratiza muito o acesso a esse tipo de pesquisa, né? E nisso que você fala, professor, muitas são ferramentas que ao utilizar nós vamos entender até tal, digo assim, que é a total aplicação dela. Né, quando as suas próprias pesquisas, que eu fiquei muito interessado, principalmente, é na utilização das ferramentas que você utiliza. Porque as ferramentas elas são grátis, elas estão aí à disposição, muitas são delas. Né? Aqui, um próprio professor, o professor Perinoto, agora colocou a questão dessa utilização dessas próprias ferramentas, né? A importância dela, que vão facilitar mapeamento, territorialização, isso tudo vai facilitar. Agora, essa facilitação que a gente dá, primeiro tem que compartilhar muito isso. Eles estão aí para ser compartilhados, mas significa que nós do Sim. turismo, às vezes, compartilhamos ele da forma mais correta, não pensando nos nossos alunos, pensando isso muito no mercado. O mercado utiliza, eu acho, muito melhor isso até do que a academia, muitas vezes. Porque o mercado está Sim. todo o tempo desenvolvendo novos processos de georreferenciamento. Eu lembro que até para a construção de alguns planos de turismo que nós fazíamos anteriormente, nós não tínhamos essas georreferências de uma forma muito prática, digamos assim, usual como é hoje. Então a dificuldade era muito maior. Hoje não, a gente consegue fazer isso, uma geolocalização de uma forma muito rápida, esse georreferenciamento. Quando a gente pensa ainda, voltando para a atividade turística, o caminho dela, você acredita que o caminho que está indo para as pesquisas estão aonde de fato relacionadas, professora, nesse essa geotecnologia? Estão muito mais avançadas, estão buscando novos modelos, novos protótipos, realizando novas construções? O que você acredita? E antes de responder, professora, quero dizer para os nossos amigos novamente, né, que sendo grandes amigos nossos, o professor também Wander Valduca, a Iviana Pérez, né, a Pelotas Turismo, estou mandando muitos abraços para você de todas Ai, as formas aqui, queridos. que trabalha. Acho bom depois você pagar um drink legal para ele, né, assim, um negócio. Mas toda Mandar uns coisa, docinhos de Pelotas, né? mandar docinhos de Pelotas. Né? Então fique à vontade, viu, meus amigos, para vocês mandarem também suas perguntas aqui para a professora, que dentro do possível ela vai responder para vocês. Deixe seus comentários. Lembrando que se vocês ainda chegaram agora e não conseguiram pegar o início, ou então terão que sair novamente daqui a pouco, sei lá, antes do final da live, que eu espero que não, isso será todo disponibilizado no canal do YouTube CAD Dom Costa, o assunto é turismo. Nós temos lá mais de 30 lives já disponibilizadas. Então, lembrando que isso aqui é um projeto que, de fato, é para compartilhar conhecimento, para conhecer o profissional e conhecer sobre esses novos modos operantes que eu posso dizer de pesquisas que existem. E a professora Sá está trazendo para nós algo incrível, que é a questão do geoprocessamento, essas novas geotecnologias, que eles estão falando com a professora Sara Minazzi, né, que é doutorando na Univale, e ela vai agora responder um pouquinho, professora, para onde está caminhando essas pesquisas, né? Bom, O Pedro não corta de limão, tá? o Pedro nem vale porque ele tá lá em Pelotas, né? Sem graça isso. Pensa assim, né? No turismo, todas as informações que a gente gera, basicamente, a gente consegue georreferenciá-las, né? Então, o turista, ele sai de uma origem, isso é uma informação georreferenciada.
Exige um deslocamento. Esse deslocamento é uma informação georreferenciada. Ele vai para um destino. Nesse destino é uma informação georreferenciada. Ele faz coisas nesse destino. Isso gera uma informação georreferenciada, né? E por que não o turismo se apropriar dessas metodologias e dessas ferramentas para conseguir atingir, talvez, novos resultados e novos achados, né? Não que a gente vá abrir mão de outras metodologias, né, já consolidadas na área, mas tentar inserir também outras ferramentas para a gente inovar e ter novas descobertas. Hoje, no turismo, a gente tem o uso de geotecnologias desde o planejamento, que daí a gente consegue pensar nos diagnósticos, né, em enxergar a espacialização da infraestrutura turística num território e conseguir traçar as melhores rotas. A gente consegue ver condição de estrada, né, condição de aonde, sei lá, levantamento de paisagem, aonde que a paisagem tem mais, o relevo é mais alto, aonde a paisagem é natural, aonde tem plantação, aonde não tem, para ter uma rota mais, né, atrativa. A gente consegue também ter gestão de impacto, ter monitoramento de trilha, né, plano de manejo, tudo isso a gente consegue usar o geoprocessamento. Agora eu estava fazendo uns experimentos ainda com os dados de uma outra pesquisa, mas eu aproveitei que as informações estavam ali para fazer uns experimentos, que é o geotargeting, ou geomarketing, né? Em que a gente pega informações geradas pelo usuário, tá, onde ele está, e com isso a gente consegue direcionar a publicidade específica para ele. É muito do que acontece no Instagram, né? Às vezes a gente está ali no Instagram rolando e vem uma propaganda de algum lugar perto de onde a gente está. E aí eu estava fazendo aqui uns experimentos de processamento para tentar identificar como a gente consegue transpor isso para o turismo, né? Porque, imagina, o turista viaja, ele vai lá e posta a sua localização, ele posta suas hashtags, né? Hashtag Museu do Louvre, hashtag Paris, hashtag não sei o quê. E aí a gente sabe onde é que ele está, né? E com isso a gente consegue, né, identificar o que ali perto ele consegue fazer, ou por onde ele andou. Então, imagina, né? Isso para a questão do marketing e do mercado é muito caro, é muito valioso assim para eles, né? E são informações que, inclusive, né, às vezes as pessoas já me perguntaram sobre isso, são informações que são geradas passivamente pelo usuário e são informações que estão disponíveis e que estão dentro das normas de privacidade do Marco Civil da internet, né? Porque isso é uma coisa importante da gente pensar, né? Professora, a Jane perguntou aqui algo bem interessante, até porque falou isso à tarde, Eu eu vou vi que era aproveitar um a pergunta textão, não dela. consegui ler. Se você acha que existe também um certo medo, né, assim, preconceito na utilização desse software pelo desconhecimento, ou seja, como se fossem ferramentas absurdas que requerem saber os complexos, né, e etc. Você consegue ver isso? Como é que você consegue ver? Sim, sim. Eu sempre fui muito curiosa das coisas, né? Então para mim, olha ela pedindo desculpa porque eu estou testando. Mas para mim é muito assim, a gente tem uma curiosidade e eu queria muito usar geotecnologias. Bom, eu sentei e fui aprender. Estatística é a mesma coisa, né? A gente olha à primeira vista, meu Deus, é um monte de número e variáveis e não sei o quê. Mas é sentar e aprender. A gente geralmente imagina que um SIG vai ser uma coisa mirabolante. Bom, tem SIG que é para museu. Imagina, dentro de um museu. Tem SIG que é para país. Tem um SIG turístico de Portugal. Inclusive, se alguém quiser colocar lá no Google, SIG Turismo Portugal, tem acesso a todo o país. Tem lá georreferenciado a infraestrutura turística, os atrativos, áreas de proteção ambiental. Então, tipo, pode ser desde uma coisa micro como uma coisa macro. As informações são as mesmas, né? É muito intuitivo também aprender isso, assim, né? Eu acho que não tem por que a gente colocar isso como uma coisa muito mirabolante, até porque a parte mais fácil que é coletar as informações, elas já estão aí dadas, né? E agora, assim, isso que eu achei interessante quando ela falou, você me comentou, não é, cara, esse bicho de sete cabeças, não é dessa forma. A gente consegue
e entendendo, e indo estudando. O professor Wander, ele coloca aqui, o Wander Valduca, ele coloca aqui que georreferencial é fundamental para analisar a multiscalaridade e a multidimensionalidade no turismo. Essa importância dela, ela é quase Sim. sine qua non, né? O tempo inteiro a gente vai perceber isso de uma forma muito clara. Professora, quando a gente pensa, por que eu quero aproveitar essa pergunta, esse contexto do professor Wander? Quando a gente pergunta nessa multiscalaridade, a gente sabe que a gente estuda muitas escalas dentro do turismo, por diversos olhares, dependendo da forma de pesquisa que a gente atua, né? Na sua pesquisa, você trabalha com alguma dessa muscularidade, trabalha com uma dimensão muito específica? Como é que você está pesquisando isso, trabalhando? Pensando na sua tese, nas suas pesquisas que você desenvolveu? Na minha tese, eu trabalho com a escala urbana, né, do perímetro urbano. Porque foi filtrando daqui, né, daqui, a gente vai tirando. Não que a urbanização turística só ocorra no ambiente urbano. A gente tem vários estudos, inclusive uns casos bem interessantes na China sobre urbanização turística no meio rural. Mas o meu foco é o ambiente urbano, né? E dentro da questão urbana, a gente tem muitos casos de análise do litoral, né? E aí, por isso que eu fugi e fui pesquisar os casos da serra, assim, né? Mas a minha escala de análise é o urbano, na minha tese, né? Para a metodologia que eu estou usando na tese, que é o sensoriamento remoto, né? Eu trabalho com imagem de satélite, que eu fiz agora vai ser uma coisa parecer muito mirabolante, mas não é. Que é a classificação supervisionada, que é a gente pegar, imagina assim uma foto, a gente vai dando o zoom, tem aqueles quadradinhos, né? E aí com a classificação supervisionada a gente consegue dizer o que cada quadradinho daqueles é. Então, o que é plantação, o que é árvore, o que é água, o que é construção. Então, isso foi uma das coisas que eu fiz na minha tese. Além, né, de fazer mapas da distribuição da infraestrutura turística, o que é muito legal para planejamento turístico, né? A gente consegue ver aonde concentra o maior número de hotéis, aonde concentra o maior número de serviços de alimentação, atrativos, que a gente chama de mapas de calor, né? E que mais que eu fiz na minha tese, que eu já nem me lembro. Só lembrando aqui um pouquinho, quando a gente pensa nessa questão de calor, né? Eu lembro muito desse momento que nós vivemos hoje. O momento que nós vivemos é isso. Digamos que você fica em casa, né? E aí quando você tem uma geolocalização dos pontos que estão mais concentrados, né, somos concentrados para que você faça uma avaliação sobre todos aqueles lugares. Eu quero também voltar um pouquinho no tema, na questão do espaço, dessa musicalidade, porque o Tess colocou também aqui que ele fez uma dissertação dele utilizando a geolocalização com turistas, né, e com residentes. Isso que foi até mais fácil com turista, que é algo que deu envolvimento, mas um pouco mais complicado, e no final deu tudo certo, né, com residente, mas no final deu tudo certo. É pensando na seguinte questão. O que a gente brinca nas lives, que nas lives é interessante porque surgem muitas parcerias nela, né? A pessoa brinca na live e tem muita parceria, muitos se encontram, parece, nela. E a questão nossa mesmo é muito isso, é entender que tem profissionais pesquisando muitos conteúdos interessantes nesse Brasil e qualificados, que é o melhor. Então, eu sempre comento aqui que muitas soluções que o mercado está buscando, as academias já fizeram, só não se encontraram ainda. Então, sempre o processo nosso não é somente ultrapassar esse muro, é derrubar de fato o muro para que esse encontro seja muito mais permanente. E aí tem algo que eu penso sempre nesse geoprocessamento, que é como se essa concentração parece que estão em alguns lugares mais, claro, e outros menos relacionados à pesquisa científica. No Brasil, portanto, se pesquisa muito voltado para o turismo, essa questão desse geoprocessamento, dessas geotecnologias. Então, consegue perceber hoje uma pesquisa muito mais volumosa em relação até mais em relação a essas tecnologias que você vem utilizando no Brasil? É muito mais evidente, mais forte hoje? Olha, o levantamento que eu fiz quando eu estava naquele momento, que tu deve te lembrar, aquele momento da lacuna teórica, eu não tenho um número muito grande de uso de geoprocessamento no turismo. A gente tem pesquisas que tangenciam, mas não é o objetivo da pesquisa, né? Usar alguma forma, assim. Acho que o que a gente tem mais assim, é aplicado à pesquisa de turismo no meio ambiente, porque pela sensibilidade, né, do ecossistema e tal, exige talvez
uma Não, abordagem né? mais nesse sentido, mas ainda pouco, assim, para o uso disso, assim. Pensa, é uma interface muito amigável, né? É um pouco daquilo que a gente estava falando antes. Tem um monte de tutorial na internet, sabe? E justamente pelo, por exemplo, o QGIS, o Quantum GIS, que é o software que eu uso, ele é uma construção colaborativa. Então, se tu tem dúvida, tem comunidades no Facebook, tem um monte de vídeo no YouTube de pessoas que já passaram por um problema semelhante e que têm a solução. Então, assim, qualquer um consegue usar, sabe? E isso é muito importante, porque não adianta também a gente querer criar aqui uma coisa, uau, que é a solução de todos os problemas e não é fácil de usar. Então, por ser fácil de usar, eu acho que poderia ter muito mais aplicação disso do que, do que tem, né, na realidade. Acho Infelizmente. que muitas questões, né, é o próprio nome, eu acho. Tem coisas que assustam muito quando você vai inicialmente pesquisar, né? Você chega, peraí, vou utilizar geotecnologias. Não, peraí, são dois momentos. Vamos pensar etimologicamente, né? Gel vem de tal. Então, até a pessoa ter todo esse processo para ser Sim. na cabeça dela, essa lacuna já fica conosco mesmo. Tem É uma professor aqui, barreira, né, que a gente tem que passar. isso é uma barreira, né? A Daniele, ela comenta assim que na tese dela ela tem vários produtos cartográficos, né? Que realmente, ou seja, foi bem importante. Eu quero pegar junto com o Paulo, com também o que o Paulo comenta aqui, enquanto ferramenta para potencializar e evidenciar características locais e regional, é uma possibilidade incrível. E essa palavra é realmente incrível para o geoprocessamento, a localização é de fato. O professor Prenoto sempre comenta muito a questão das fotos, da importância das fotos, dessas imagens. E aí, quando a Sim. gente vai para a questão cartográficas, né, que a geografia vem trazendo isso, né, muito mais evidente hoje para o turismo, né, é a questão dessa interdisciplinaridade que a gente tem, de ser muito transversal. O uso dessas imagens, professora, pensando em mapas, né, pensando para o geoprocessamento, para o turismo, ele está sendo bem utilizado? Consegue ver que ele está sendo desenvolvido mais hoje, nos dias de hoje? Como é que você consegue ver isso, essa qualidade que pode ser dada para esse geoprocessamento? Eu acho que está aumentando bastante, principalmente com a popularização da mineração de dados, né? Tanto o text mining quanto o web scraping, que a gente chama de raspagem de dados. A gente consegue obter essas informações e utilizar elas, né? Tem várias pesquisas, inclusive estava lendo esse final de semana, por indicação do Perinoto, que me colocou um tema de casa, o uso, né, dessas fotos, tirar, né, com as hashtags lá específicas, para identificar o público-alvo dos destinos, né? Então era um estudo de Budapeste, colocando aonde que tiravam mais fotos, e aí a gente consegue fazer, né, o mapa de calor, de onde tem mais turistas, né? Cruzando o olhar do turista com o olhar do residente. E imagina, né? Dificilmente a gente consegue coletar dado com o turista, né? Que turista vai querer parar lá e responder uma questão? Pegar um questionário e ficar lá. Não dá, né? E essa informação ele mesmo produz, então é uma informação, né, verídica, tem veracidade, e ele mesmo disponibiliza, então é só a gente ir lá e coletar, né? Já está lá, né? Já está à disposição, né? Já está Ele à fez para disposição. nós, tá lá nos esperando para a gente analisar, entendeu? Então não É tem isso. erro. Uma das, E né, pensa, grandes né? ações Em tempos pandêmicos, a gente não vai conseguir ficar em contato com pessoas, né? E ir lá nos lugares se deslocar para aplicar questionário e essas coisas. Então a gente tem que pensar em outras fontes de dados para conseguir desenvolver as nossas pesquisas também. Não, não há dúvida, não há dúvida. Pessoal, tem muitos abraços aqui da Bercele, da professora Bercele, Ai, a né, da Cris! nossa amiga Lucimar, e assim Ai, como tantos fofa! outros. O professor Anne coloca mais uma questão da contribuição da sua tese para o planejamento territorial do turismo, né, que às vezes é tão ignorado e também tão importante para o destino. Nós trouxemos três profissionais aqui que falam também de planejamento. E o interessante é que cada um, ao mesmo falar de planejamento, vai ter um olhar, né, muito diverso, muito diferente em relação ao seu contexto. Por que eu trazer Sim. essa questão do professor Evander para falar com você?
esse planejamento territorial, né, essa questão territorial do turismo, né, eu lembro que nós fizemos uma pesquisa que foi do Plano de Integração, que envolveu principalmente a questão quando foi em Jericoacoara, né, nós tínhamos tanto Jericoacoara como a região de Natal, da Costa das Dunas, como da Costa Verde Mar. E aí essa pesquisa mesmo, até essa densidade, nós não tínhamos, mesmo na época no grupo, nós não chegamos a pensar nesse geolocalização com essa forma de processamento. Nós trabalhamos aí com outros olhares, da competitividade, da governança e principalmente Sim, da sua gestão, né? Da governança pensando na própria gestão dela, que ela já é a gestão em forma. E aí, quando nós voltamos, uma dificuldade que nós tínhamos de entender era, de fato, essa densidade em alguns lugares. Porque a gente percebia, assim, onde você olhava, né, você conseguia uma escala que era apenas no olhômetro, digamos, você não tinha essa percepção de fato. sim, E aí foi uma lacuna que nós conseguimos identificar, que nós não conseguimos, que nós também não é a atenção também do projeto pesquisar, né, essa questão de apressamento. Só que quando a gente pensa hoje, é uma coisa que a gente pode retomar naqueles dados que nós tínhamos, que conseguimos aplicar 400 questionários, ao trazer isso para cá, você tem depois como, né, pensar agora como é que está essa densidade, usando essa questão das escalas e pensando nesse planejamento territorial. Então você vê que tem muitas pesquisas que foram feitas lá atrás, que você pode estar hoje dando outro olhar para elas com base no que você já tinha sim. construído pensando nesse planejamento. Então você não vê isso de uma forma hoje muito mais profissional, né, professora? Muito mais acessível, digamos, a todos os pesquisadores também? Não consegue ver Claro, isso hoje no modelo? exatamente, exatamente. A gente tem a possibilidade, né, de... Porque pensa, o que que é o overturismo, né? É essa questão da gente ter uma concentração muito grande, né, num único espaço. Então, pensa nesse teu caso aí que vocês mediram, né, assim, de, de olhômetro, né, pesquisa de campo, e vocês também identificaram isso, né? Com as geotecnologias a gente consegue ter, né, tirar um retrato disso, ter um retrato disso, e consegue também pensar como melhor distribuir esse fluxo. Porque não adianta a gente só dizer, tá, ok, aqui tá super concentrado. Tá, mas, né, tem que gerar uma solução a partir daquilo ali. E aí, a partir do momento que tu tem essa informação uh, dentro de um grande conjunto de dados, é muito mais fácil de tomar as decisões, né, de planejamento. Fica mais organizado, digamos assim, as decisões. O olhar, né, professor, que são, porque eu lembro que quando na pesquisa, claro, que não era objeto nosso de pesquisa, mas apenas como formato de, de entendimento, de saber como é que funcionava, né, como é que as pessoas antes se localizavam mais. E aí nós fizemos também essa experiência depois, tanto na região do Natal, Paulo Córdoba de Duna, até inclusive também na região de Gramado, que era das Hortênsias. E aí uma das percepções que a gente teve nessa geolocalização, porque aí em Sombrio, inclusive, quando nós fomos fazer uma palestra, nós conhecemos uma empresa que estava fazendo o plano de turismo do município. E eles estavam, nesse momento, usando a questão do geoprocessamento. Fazendo. Foi uma das primeiras medições que ele teve para fazer esse planejamento deles, porque ele queria encontrar uma escala que, na verdade, pudesse compreender o município, os seus limites, até onde tinha turismo, dentro daqueles limites municipais. Né? E aí eu lembrei disso agora, professor, porque nas nossas próprias consultorias, quando fazemos, nós temos um geógrafo no grupo também, nós temos que ele utiliza, né, muito bem até essa questão Sim, das bacana, bacana. tecnologias voltadas. Mas claro que a gente são questões muito mais práticas que nós trazemos a ciência para dentro. E aí é uma questão que a gente vê muito. A senhora vê essa aplicação, se você vê essa aplicação hoje, deve ser mais efetiva no mercado, através, porque o mercado faz? O mercado desenvolve as ferramentas. E nós fazemos o que? A leitura dessa ferramenta, utilizamos ela para ter uma leitura muito mais técnica e científica para voltar para o mercado. Daí você vê com Sim, um caminho que vai e depois volta para soluções de que você quer fazer naquela sua região. Então você consegue ver que as soluções hoje existem muitas soluções dentro das academias que devem voltar para o mercado. E como você consegue ver esse processo? Como você acredita que pode ser feito até para a questão do desenvolvimento? Porque isso aqui o nosso colega Paulo, ele pergunta também muito, né, nesse processo, como pode ser essa questão desse desenvolvimento do turismo a partir desse geoprocessamento, esse momento de pandemia ou até pós-pandemia, né? Como você é. consegue ver isso também?
Eu acho que facilita muito em vários sentidos, né? A gente tem as geotecnologias nos proporcionam tanto a gente obter conhecimento, né? Que daí é o objetivo da academia, né? É desenvolver o conhecimento, ajuda o setor público a tomar decisões quanto a planejamento, né? Seja ele urbano, seja ele rural, seja ele regional. Né? Não só no sentido da gente ter um planejamento do turismo, né, enquanto infraestrutura turística, mas também o próprio planejamento enquanto infraestrutura urbana em si, né? A localização de infraestrutura que vai ser de apoio para o turismo, mas é um dado que a gestão pública se apropria, né? E também é um dado que é importante para o mercado, porque a gente consegue, inclusive já tem na literatura sobre isso, né? Que uma infraestrutura turística, né, um hotel, ele vai puxar a instalação de um restaurante, a instalação de uma cafeteria, a instalação de um atrativo. Então, eles vão ali se agrupando. E aí o mercado consegue ver, bom, aqui está acontecendo uma coisa, né, aqui tem uma concentração, vou colocar meu negócio nessa concentração, vou colocar, né, fora dele. Então, assim, para planejamento do próprio negócio, né, do turismo, também é uma informação válida. Então, de certa forma, é legal porque a gente dentro do turismo consegue trabalhar essas questões e colocar os conceitos que a gente desenvolve dentro de um produto que gera, né, essa aplicação prática em todos os âmbitos do turismo, né? Inclusive tem uma forma bem legal que existe, que eu talvez coloque na minha tese, não sei, que é o sistema participativo de informações geográficas, em que a gente consegue coletar informações dos residentes, né, geralmente são dos residentes, e colocar dentro desse SIG e fazer com que ele seja participativo, né, porque a gente vê muito o planejamento participativo, e aí a gente tem a possibilidade de colocar dentro desse planejamento participativo o SPIG, né, o Sistema Participativo de Informações Geográficas. Então, acaba englobando, inclusive, a comunidade local dentro dessas novas tecnologias, né, aplicadas ao turismo. Pensando que é legal a utilização quando a gente pensa nessa questão de cooperação no turismo, em formação, é isso que nós precisamos, né? Nós buscamos muito isso. Quando a gente pensa nas pesquisas mesmo, as próprias pesquisas que são feitas, hoje as pesquisas são quase todas feitas em parcerias, né? Eu lembro que nós tivemos o PROCAD, o Plano de Integração, e gerou bolsa, né, de doutorado, de pós-doc, de bolsa sanduíche, e tudo isso trouxe para nós o que é uma cooperação relacionada às próprias pesquisas. Todos convergiam para encontrar soluções para determinadas questões voltadas para a idade, voltada ao desenvolvimento e principalmente a questão da governança que nós queríamos encontrar naquele momento. E aí eu estou pensando, né, esse tema é tão interessante que a gente se remete a mil possibilidades, né? Mil possibilidades. Quando na minha tese, eu tentei desenvolver um modelo, que é um modelo que consiga avaliar qualquer governança do Brasil regional por 4 dimensões. E uma das Inclusive, dimensões publicado dela... na RB Tour, está valendo esses dias. Ai, que legal. Esse dia saiu nessa edição agora. E aí o modelo nosso, a intenção dele é principalmente entender de fato como é que funciona essa governança. E você consegue ver por vários olhares se ela funciona ou não funciona, então você consegue detectar isso por um instrumento que foi criado. E aí eu lembro que nós, na validação dela, né, nós criamos uma espiral de análise estilo bottom-up, de baixo para cima, e nessa avaliação dela, a gente percebeu claramente, depois que terminou, né, você terminou o processo, a tese, que precisava incluir depois mais 2 dimensões futuras que estão saindo nos próximos artigos nossos, que é uma questão tecnológica, mesmo de envolvimento, que vai envolver questões voltadas não a tanto SIG, mas principalmente a questão de beacons, né, que é informações tecnológicas que você consegue colocar seu QR Sim. Code, saber quem está ali na cidade, localização. E aí isso tudo me remete à questão que você vem falando agora. Porque vejam como é importante, porque você utiliza para governança, utiliza para a hospitalidade, você vai utilizar para quem... Ou seja, são muitos caminhos com uma ou duas ferramentas muito próprias, né? O caminho que você está dando, Sara, para a sua tese, né, buscando, né, claro, contribuir, que já é uma contribuição absurda, que você está fazendo conosco aqui, é uma contribuição
que muitas pessoas vão ficar pensando nisso o tempo todo, para onde caminhar, né? Muitos Toda projetos vez que poderão abrir o surgir. Maps, vão ficar pensando nessa live. Então isso é que é interessante. Você consegue hoje, como você acredita que as pesquisas podem, nessa de processamento podem ser investigadas hoje, podem ser mais aferidas, digamos, onde podem ir? Olha, cara, eu acredito que isso aqui pode ser utilizado para modelos de governança, pode ser utilizado para questões de tecnologia. Onde está caminhando isso? Onde você consegue perceber que está caminhando? Ou apenas questão de espaço mesmo? O problema é que a gente, conforme a gente vai conhecendo as metodologias, a gente vai tendo novas ideias e assim, né? Eu, Não para nunca, é um problema, porque daí tu fala assim, olha esse artigo, que legal essa metodologia, vou pegar, olha, essa aqui também dá para aplicar. Então, assim, eu vejo a aplicação em todos os âmbitos, né? Assim, eu acho que justamente pela facilidade, né, e pela adaptabilidade, a gente consegue colocar isso em vários âmbitos, em várias áreas, para vários serviço de vários projetos, né? Então, assim como tu falou, a questão da governança, né? Essa questão o SIG participativo envolve isso, né? Justamente porque a gente sabe que no planejamento do turismo a gente tem muito conflito de uso do solo, né? Conflitos que se dão ali no território. Então, essa questão do SIG participativo, ele vai contribuir justamente na resolução, na mediação desses conflitos, porque a gente não quer nem que o turismo tome conta de tudo, nem que não seja, né, mais uma atividade econômica para o território. Então, pensa, se a gente consegue aplicar até nesse sentido, eu acho que não tem nem limite. O limite é a criatividade, né, da gente chegar em novos temas de pesquisa, assim. É verdade. E tanto é que você pensa em limite, o superior está colocando um exemplo que deu, e esse exemplo, questão da Vodafone na Espanha, né, que permitiu aos destinos os dados, a localização e o tempo do que o cliente tem ali. Então, por exemplo, assim, fica em determinados locais, né? E aí você tem a questão do Big Data, que é o geoprocessamento, para Isso é mapear legal, onde as né? pessoas estão concentradas, né? Onde estão Esses, concentradas. esses dias teve a palestra do Federico, né, sobre o Observatório de Turismo lá de Buenos Aires. E eles usam as informações da companhia de telefone para saber a localização dos turistas e eles conseguem ter as informações de data e horário, né, de onde estava concentrados os turistas. Então, sábado eles sabem que concentra no Caminito, depois de manhã, à tarde vai para não sei aonde, depois domingo. Então, pensa como é valiosa essa informação para o planejamento, Meu né? Deus, né, para tudo, dica para venda, para produto, para tudo você vai ter de entender a demanda. Eu lembro que nas próprias pesquisas da Espanha, eu gostei muito de uma cidade chamada Múrcia. E Múrcia, por incrível que pareça, é muito pequena, né, na Espanha, bem perto de Alicante, ela. E o que é interessante? Que você tem a utilização do treino inteligente lá de uma forma tão clara, tão nítida. Por quê? Porque eles apenas entendem onde estão as pessoas, eles conhecem e sabem quem são as pessoas, onde estão e quem são esses turistas deles. Ou seja, quando você entra lá e se cadastra, automaticamente vai chegar para um sistema que o sistema lhe processa todas as informações. Então você sabe o que aquele turista gosta de fazer, aonde geralmente gosta de ir, o que ele gosta de comprar, para você estar mandando informações para eles reais sobre aquela localização. E aí a Sim, questão que entra é do o geo, geotargeting. tecnologia, né? Isso, Que entra, exatamente. que é o alvo direto dele mesmo, né? Para saber Sim, quem é esse sim. alvo direto. E a gente vê que no Brasil ainda estamos caminhando muito para esse processo, né? Até esse compartilhamento de informações, por mais que nós queiramos, ainda a gente esbarra em algumas dificuldades ainda. A gente consegue ter, claro, nas redes sociais, nas plataformas todas, a gente consegue ter isso. Mas algumas ferramentas, por exemplo, que seriam muito melhor disponibilizadas para a gente, como a questão da própria telefonia, que de fato tem, né, como saber onde estão, nós não temos acesso, acredito eu, não sei também se estou errado aqui, nós já temos esse acesso de uma forma tão mais clara para entender esse nosso turista, né, professor? Consegue ver isso já? Ou já tem isso aqui no Brasil? Ou ainda estamos ainda caminhando para Eu questão do turismo? não sei o caso da Espanha, mas eu sei que na Argentina, ou pelo menos lá em Buenos Aires, eles conseguem coletar
por, por ser uma única operadora, né? Porque eles terem essa questão da única operadora. Aqui no Brasil, não sei como que é isso, assim, né? Também não sei Isso qual, muda também, né? não sei como é que A forma funciona que exatamente. Não, melhor não falar bobagem. você utiliza, sabe, quais dados, assim, de pesquisa de campo mesmo? Ou como é que você faz a filtração de dados para a sua pesquisa? Como é que você está fazendo? Só para entender um pouco. O dado da minha pesquisa eu fiz pelas imagens de satélite, né? Que são também, isso é uma outra questão, né? As imagens de satélite, elas estão disponíveis para todo mundo, não precisa ser ninguém mirabolante para ter acesso a essas imagens. Claro que tem imagens pagas, né? E a diferença é a resolução. Então, por exemplo, eu uso imagens grátis, porque aqui é apoio CAPES, né? Então, as minhas imagens, elas têm uma resolução espacial de 15 a 10 metros, ou seja, eu consigo enxergar os objetos dentro de um quadrado de 15 por 15 ou de 10 por 10. As imagens pagas chegam a ter uma resolução espacial de 1 metro. Então, a gente consegue enxergar, né, os objetos num quadrado de 1 por 1, o que é ótimo. Mas de 10 por 10, para o que eu faço, tá excelente, assim. E aí a gente consegue essas imagens, isso é legal também, nas agências espaciais. Então, a NASA disponibiliza, a Agência Europeia disponibiliza, a Agência Espacial Europeia, e também o INPE, aqui no Brasil, também disponibiliza imagens de satélite. Então, a gente tem eu uso essas imagens e também uso as imagens. Eu fiz observação de campo, né? Circulei lá pelos meus objetos de estudo. Até eu acho que o Pedro perguntou quais eram os meus objetos de estudo. Gramado e Canela, na Serra Gaúcha, e São Joaquim e Urubici, na Serra Catarinense. A São cidade esses. que falou, né? Professora, nós temos só 6 minutos já, né? Como disse, assim, conversa Nossa, boa, o tempo vai gente. longe. Eu falo que é muito rápido, é muito rápido. Conversa boa com pessoas que de fato são craques naquilo que estão fazendo, né, professora? E que pesquisa a forma com a qualidade como você pesquisa, fica Depois muito eu vou mais fácil. mostrar essa live para o meu orientador. Tá vendo só diz, olha? Olha E, aí, então, assim, prof. gente, eu quero primeiro já agradecer de antemão, né, assim, pela sua disponibilidade, agradecer por ter compartilhado um assunto tão importante que é tão necessário para nós, não somente nos dias atuais, mas principalmente para o futuro também, algo que sempre será recorrente. Né? Lembrando nossos amigos, gente, que as perguntas, algumas aqui passaram, infelizmente não podemos ler todas, né? Mas podem encaminhar para a professora Sara, ela vai responder para vocês com o maior prazer, encaminhe mesmo, enche a caixa dela, não tenho pena de encher a caixa dela, não, pergunte, que possa surgir novas parcerias. Se vocês querendo rever quem entrou agora, não conseguiu ainda ver toda, né, a live, estará disponível daqui a dois dias no canal Cádio Dom Costa, o assunto é turismo. Então fiquem sempre à disposição para ir lá, se inscrevam, curtam, compartilhem. São conteúdos nossos de professores, de profissionais incríveis que todo de segunda, agora antes era de segunda a sexta, depois foi de segunda a quinta, agora de segunda a quarta. Né? O projeto vai continuar de segunda a quarta, trazendo profissionais de todo o Brasil. Então, professora, quero de antemão novamente agradecer pela oportunidade de estar conosco. Espero que você possa falar muitas mais vezes, outras lives serão marcadas sem dúvida nenhuma, né? Agradeço a todos os queridos amigos que estão aqui, queridos colegas que estão aqui. Vocês fazem parte desse projeto, né? Obrigado a todos que estão, vimos ter de passar, a professora Lara, Técio, SM Lopes e tantos outros que estão em muitos abraços, muita saudade. Então fique à vontade, professor. Você tem 2 minutos para mandar abraço para todo mundo, se quiser se despedir, fique bem. E assim, agradeço profundamente esse seu compartilhamento, professor, essa sua generosidade. Muito obrigado. Não, Fique à eu vontade. agradeço o espaço por estar aqui compartilhando. É até uma coisa que eu conversei com uma amiga outro dia, que ela falou assim, nossa, eu não sabia que tu pesquisava sobre isso. Eu disse, geralmente eu não falo da minha tese, porque eu acho que as pessoas vão achar muito doido ou muito chato, assim, né? Porque é um assunto tão, sei lá, aleatório. Mas é sempre é o que eu gosto de pesquisar, né? Então eu falo com muito prazer, assim. Acho muito legal isso que você está fazendo, né? De trazer os pesquisadores, tanto de todas as etapas da carreira, né? Os mais experientes até os mais jovens, e conseguir mostrar para um público maior o que a gente está pesquisando no turismo, né? Mostrar que
o assunto é turismo, mas é um assunto sério, né? Porque a gente vê muito isso de qualquer um achar que entende de turismo e não é bem assim, né? A gente trabalha muito, pesquisa muito, discute, lê para poder estar aqui falando sobre isso, né? Para ter propriedade para falar sobre isso. Eu agradecer a presença de todo mundo, inclusive minha mãe, eu vi ela passando ali. Viu, mãe, eu trabalho, olha que maravilha. E espero que, né, vida longa ao projeto aí, já estou sabendo que vai vir muitas novidades pela frente. Isso, assim. Se esperamos muitas novidades, nos aguardem. Gente, boa noite a todos. Sabe, muito bem-vindos mesmo. Agradeço a participação de vocês. Lembrem de nosso canal lá, Dom Costa, Assunto é Turismo. Assistam outras lives, tem lives incríveis, profissionais incríveis. Vocês não irão se arrepender. Se inscrevam e compartilhem. Professora Sara, gratidão, muito obrigado. Obrigado a todos os nossos queridos colegas, professora Lara, a Diane, ao Vander, assim, todos que estão por aqui. Desculpe se eu não citei o nome de vocês agora, porque vai passando e nós ficamos nessas nossas dificuldades às vezes, tá? Gente, muito obrigado. Até amanhã às 18 horas. Nos encontramos novamente no Assunto é Turismo. Grande abraço. Até logo, professora. Saúde e Tchau, sucesso. até. Fiquem em casa.